A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, mas João não sentia nada além do vazio que o consumia desde que o telefonema chegara. Ele apertou o envelope amarelado contra o peito, as palavras de Miguel ecoando em sua mente como um eco distante de uma vida que ele pensara perdida para sempre. Eu te amo, mas tenho que ir embora para proteger o que resta de nós. 20 anos depois, aquela carta, encontrada por acidente em uma caixa de memórias esquecidas de sua avó, rasgava o silêncio de sua existência solitária, forçando-o a questionar se o amor verdadeiro podia renascer das cinzas de um adeus não dito. João desceu as escadas íngremes do bairro alto com o coração martelando, o envelope enfiado no bolso do casaco gasto. Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao aroma úmido das pedras antigas, mas para ele, a cidade parecia um labirinto de sombras. Ele havia passado a noite inteira relendo aquelas linhas, traçadas com a caligrafia trêmula de Miguel, o homem que, aos 18 anos, dividira com ele noites de sussurros proibidos nas praias desertas de Cascais. Se eu ficar, eles nos destruirão, escrevera Miguel, referindo-se à família conservadora que o sufocava com expectativas de um casamento heterossexual e uma vida de aparências. João nunca soubera da carta, ela fora enviada para a casa da avó dele, mas nunca entregue, perdida em meio a pilhas de correspondências antigas. Agora, aos 38, João era um professor de literatura na Universidade de Lisboa, um homem de rotina meticulosa que evitava espelhos para não encarar os anos que o separavam daquele verão de 2005. Seus amigos, um círculo pequeno de colegas que se reuniam no bar a cepa torta para debater Saramago e dividir vinhos, o chamavam de o ermita charmoso, mas por trás do sorriso educado, havia uma ferida aberta. Ele namorara esporadicamente, relacionamentos superficiais que desmoronavam sob o peso de sua incapacidade de amar novamente. Miguel fora o primeiro, o único, o fogo que iluminara sua juventude e depois o consumira em chamas frias. Enquanto caminhava em direção ao Tejo, o rio que serpenteava preguiçoso sob o sol tímido, João sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de sua prima: Ana, vovó deixou uma herança estranha para você. Um caixote no sótão. Venha ver. Ele parou, o vento salgado bagunçando seus cabelos castanhos. A avó, Dona Rosa, falecera há 2 semanas, aos 92, levando consigo segredos de uma era em que ser gay em Portugal significava sussurros nas sombras. Ela fora a confidente deles, a senhora de cabelos brancos que fingia não notar os beijos roubados no jardim da casa em Alfama. Será que ela sabia da carta o tempo todo? Chegando à casa antiga na Rua da Madalena, João subiu as escadas rangentes, o ar carregado de poeira e memórias. Ana, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos vivazes e um piercing no nariz, abertamente lésbica e ativista no movimento LGBTQ+, de Lisboa, o recebeu com um abraço apertado. Tia Rosa era uma lenda, né? Ela guardava tudo. Olha isso. Ela apontou para o caixote de madeira, marcado com o nome, para João, quando for hora. Dentro, além da carta, havia fotos desbotadas, ele e Miguel rindo na praia do Tamariz, braços entrelaçados, uma polaroid de Dona Rosa pescando para a câmara, com uma faixa arco-íris improvisada no pulso, e um diário encadernado em couro, com entradas datadas de 2005. João sentou-se no chão, as pernas tremendo, e abriu o diário. As palavras de Dona Rosa saltaram da página: meu neto ama como os poetas, com a alma inteira. Miguel partiu, mas o amor não. Eu guardei isso para ele, para o dia em que o preconceito não mais doer. Lágrimas embaçaram sua visão. Ana se agachou ao lado dele, tocando seu ombro. Ela sempre soube, João. E sempre nos protegeu. Lembra daquelas festas no quintal? Era o nosso refúgio. Ana era parte da família estendida que Dona Rosa cultivara em segredo, sobrinhos adotivos, amigos marginalizados, uma rede de afeto tecida contra o tecido conservador da sociedade portuguesa da época. Mas Hugo da manhã não parava aí. Enquanto folheava o diário, uma foto solta caiu, Miguel, mais velho, com rugas suaves nos cantos dos olhos, ao lado de um menino de uns 17 anos, ambos em uma praça de Porto, sorrindo para a câmara com uma semelhança inegável. No verso, escrito à mão: meu filho, Tomás. Ele precisa saber de você. O mundo de João girou. Miguel tivera um filho. Com quem? E por que ele, João, era mencionado? O pânico subiu como uma onda. Ele precisava encontrar Miguel. Agora. Pegando o celular, digitou o nome no Google: Miguel Santos, nascido em 1987, Lisboa. Resultados triviais: um perfil no LinkedIn de um contador em Coimbra, mas a foto não batia. Nada. Ana, percebendo o desespero, ligou para uma amiga no arquivo municipal. Deixa comigo. Portugal é pequeno, segredos não duram. Enquanto esperava, João caminhou até o mirador da Senhora do Monte, o ponto mais alto de Lisboa, onde o horizonte se abria como um mapa de possibilidades.
Lá em cima, sob o céu azul sem nuvens, ele se sentou em um banco de pedra, o envelope na mão. Porque você foi embora sem me dizer, murmurou para o vento. Lembranças inundaram, as noites em que fugiam para os bares escondidos do cais do Sodré, dançando ao som de fado que era reinterpretado, mãos entrelaçadas desafiando olhares hostis. Em 2005, Portugal ainda debatia a legalização do casamento gay, ser abertamente afetuoso era um ato de rebeldia. A família de Miguel, devotos católicos de uma vila no Alentejo, o pressionara até o limite. Case-se com a Maria, ou saia daqui, diziam. Ele saíra, deixando João com um bilhete falso de suicídio para encobrir a fuga. Horas depois, Ana ligou, encontrei. Ele mudou o nome para Miguel Ferreira, mora no Porto agora. Trabalha como ilustrador freelance. E o garoto? Tomás é gay também. Ativista na universidade. João sentiu um misto de raiva e ternura. Um filho. Uma família que ele nunca imaginara. Mas como abordar? Uma mensagem fria. Uma visita surpresa. O conflito interno dilacerava, e se Miguel o rejeitasse, agora casado, com uma vida reconstruída? Decidido, João pegou o trem Alfa pendular para o norte naquela tarde. O carro dormitório balançava suavemente, o Douro passando como uma fita prateada ao entardecer. No assento, ele rabiscou uma carta de resposta: eu guardei você no coração todos esses anos. Sua carta me salvou e me quebrou. Deixe-me te encontrar, pelo que fomos. Mas hesitou em enviá-la. Em vez disso, enviou uma mensagem anônima para o Instagram de Tomás, que ele descobrira pela pesquisa. Seu pai escreveu uma carta para mim há 20 anos. Podemos conversar? A resposta veio rápida, surpreendendo-o. Quem é você? Ele nunca fala do passado. O coração de João acelerou. O trem parou na estação de Campanhã, e ele desceu para as ruas chuvosas do Porto, o ar mais frio e salgado que o de Lisboa. Tomás o esperava em um café na Ribeira, um rapaz esguio de cabelos cacheados e olhos castanhos idênticos aos de Miguel, vestindo uma jaqueta com o pin do orgulho LGBTQ+. Eu sou João Almeida, disse ele, estendendo a mão. O amor que seu pai deixou para trás. Tomás piscou, processando. Ele me criou sozinho. Minha mãe. Foi um erro de juventude, uma noite em Espanha. Ele fugiu de Lisboa por causa dela, da família dela, que era pior que a nossa. Revelações caíam como dominóis. Miguel contara ao filho sobre a pressão, mas não sobre João, o segredo mais doce. Tomás, abertamente gay desde os 15, lutava contra os resquícios de preconceito na escola conservadora do Porto, onde colegas sussurravam viado nos corredores. Papai me ensinou a ser forte, mas ele carrega uma tristeza que não explica. Enquanto tomavam vinho do Porto, o sol poente tingindo o rio de laranja, João mostrou a carta. Tomás leu em silêncio, lágrimas escorrendo. Ele te amava tanto que doeu partir. Mas por que agora? Porque você veio. João sorriu tristemente. Sua avó, a minha, na verdade, me deu isso. E uma foto de vocês. Eu não sabia que existia uma família esperando. A noite caiu sobre o Porto como um manto estrelado, e Tomás levou João até o apartamento modesto de Miguel, na Foz do Douro, onde o Atlântico rugia contra as rochas. Ele está em casa. Ilustrando um livro sobre direitos que quer. Bateram à porta, e quando Miguel abriu, o tempo parou. Ele envelhecera graciosamente, cabelos grisalhos curtos, barba aparada, olhos ainda profundos como o mar. João, sussurrou, a voz falhando. A porta se fechou devagar, mas não antes de Tomás piscar para João. Boa sorte. Vocês merecem isso. Dentro, o ar estava carregado de silêncios não ditos. Miguel ofereceu um copo de aguardente, mãos trêmulas. Eu pensei que você me odiaria. Escrevi aquela carta na estação de trem, sabendo que nunca chegaria. João sentou-se no sofá gasto, rodeado de esboços de casais homoafetivos em poses externas. Eu te esperei, Miguel. Todo dia. Mas a vida seguiu, e agora? Seu filho me encontrou antes de você. Os olhos de Miguel se arregalaram. Tomás sabe. João assentiu, e o homem desabou em risos misturados a soluços. Ele é minha âncora. Criá-lo me salvou da culpa. Mas eu nunca parei de te amar. Casei uma vez, por conveniência, mas foi um erro. Divorciei-me quando Tomás nasceu. O conflito explodiu então, acusações voaram como faíscas. Porque não me procurou. 20 anos, gritou João. Medo, rebateu Miguel. Medo de te arrastar para o inferno que era minha família. Eles me deserdaram, me chamaram de aberração. Eu parti para proteger você.
A discussão escalou, vozes e quando no pequeno apartamento, até que Tomás interveio da cozinha, onde espiava. Parem. Vocês dois são idiotas teimosos. Papai, ele veio por você. João, ele nunca esqueceu. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas curador. Eles se abraçaram pela primeira vez em décadas, o cheiro de tinta em mar misturando-se ao perfume familiar de colônia cítrica. Não era um final, era um recomeço, frágil como uma onda se quebrando. Mas o drama não terminava ali. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela marginal da Foz, Miguel confessou mais: minha família no Alentejo. Eles me procuraram há um ano. Querem conhecer Tomás. Mas o ódio ainda está lá, disfarçado de arrependimento. João sentiu um frio na espinha. A família de Miguel, os Santos, eram fazendeiros tradicionais, cujas terras se estendiam como cicatrizes no Planalto Alentejano. O patriarca, o avô de Tomás, enviara uma carta fria: volte para casa, filho. Deixa as aberrações para trás. Agora, com João no horizonte, o passado ameaçava engoli-los. Decididos a enfrentar juntos, eles marcaram uma viagem ao sul. Tomás, animado mas ansioso, juntou-se a eles no trem para Évora. Eu sou o El Fraco. O neto gay que vai explodir tudo. João riu, bagunçando seus cabelos. Não, miúdo. Você é a ponte. E eu sou o maluco que vai lutar por isso. No caminho, conversas fluíram, histórias de coming out, de noites em que Miguel chorara sozinho em hosteles espanhóis, de como João usara a literatura, pessoa, especialmente, para sobreviver à perda. Chegando ao Alentejo, o ar seco e o cheiro de cortiça os receberam como velhos inimigos. A herdade dos Santos era imponente, oliveiras antigas guardando segredos, uma casa branca com azulejos rachados pelo tempo. O avô, Domingos, um homem de 70 e tantos com mãos calejadas e olhos duros, esperava na varanda. Miguel. E quem é esse? Grunhiu ao ver João. Meu companheiro, respondeu Miguel, voz firme pela primeira vez. O choque foi palpável, tias e primos murmuravam nas sombras, cruzes católicas balançando em seus pescoços como talismãs contra o pecado. O jantar foi um campo minado. Pratos de migas e porco preto foram servidos em silêncio tenso, até que Tomás, com a coragem de sua geração, falou: eu sou gay, avô. Como meu pai. E João. E isso não nos torna menos família. Domingos engasgou com o vinho, tossindo. Blasfêmia. Vocês envergonham o sangue Santos. A explosão veio, Miguel se levantou, carta na mão, a mesma de 20 anos atrás. Eu parti por causa de vocês. Por esse ódio que envenena tudo. Mas voltei por Tomás. E por João, que me ensinou o que é amar sem medo. João, coração na garganta, acrescentou: amor não é escolha, Domingos. É como o Tejo, flui, mesmo contra as pedras. O patriarca vacilou, memórias de sua própria juventude reprimida, um amor não correspondido por um companheiro de guerra, pescando em seus olhos. Mas o preconceito era uma muralha alta. Saiam da minha casa, berrou ele, pratos voando. Eles fugiram para a noite alentejana, estrelas brilhando impiedosas sobre o carro alugado. Lágrimas e risos misturaram-se enquanto dirigiam de volta ao norte. Foi um desastre, disse Miguel. Não, rebateu João. Foi o começo. Tomás plantou a semente. De fato, dias depois, uma carta chegou de Domingos: eu errei. Venham no Natal. Sem condições. Mas o clímax se aproximava de forma inesperada. Em Lisboa, durante a parada do orgulho, João recebeu uma ligação de Ana: tem um rapaz aqui procurando você. Diz que é primo distante de Miguel. E tem uma história que vai te chocar. O rapaz, chamado Rui, era um jovem de 25 anos, adotado pela família Santos após um escândalo. Ele era trans, nascido como Rita, na mesma vila conservadora. Escondido por anos, Rui fugira para Lisboa, juntando-se ao círculo de Ana. Meu avô, o mesmo Domingos, me mandou embora. Mas Miguel. Ele me escreveu uma vez, anos atrás, dizendo para ser forte. Eu quero fazer parte disso. Uma família de verdade. A revelação uniu fios soltos. Miguel, em segredo, mantivera contato com marginalizados da família, sendo uma rede invisível de apoio. Rui, com sua transição recente e tatuagens de arco-íris, tornou-se o quarto pilar: João, Miguel, Tomás e ele. Juntos, eles confrontaram Domingos novamente, não com raiva, mas com fotos e histórias, a carta original, o diário de Dona Rosa, esboços de Miguel retratando famílias que eram felizes. No salão da herdade, sob o lustre antigo, Domingos cedeu. Eu vivi no medo.
Perdi um filho por isso. Não perco um neto. Abraços hesitantes selaram a trégua, mas o verdadeiro turning point veio quando Rui, voz trêmula, disse: família não é sangue. É escolha. E eu escolho vocês. Meses se passaram, e o Natal no Alentejo transformou-se em uma celebração, fado tocado em tons alegres, pratos compartilhados sem julgamentos, Tomás dançando com um namorado novo sob as oliveiras. João e Miguel, de mãos dadas na varanda, assistiam ao nascer do sol. Eu encontrei mais que uma carta, murmurou João. Encontrei nós. Miguel beijou sua testa. E uma família que o mundo tentou nos roubar. A jornada não acabou, preconceitos persistem, como ecos em vilas remotas. Mas em Lisboa, no Porto e no Alentejo, eles construíram algo inquebrável. Amor que resiste, amizades que curam, uma linhagem que é florescente contra as correntes do passado. O ano novo trouxe calmaria aparente, mas sob a superfície, tensões borbulhavam como o vinho fermentando nas adegas alentejanas. João retornara a Lisboa com Miguel e Tomás por alguns dias, instalando-os em seu apartamento modesto no Chiado, onde livros empilhavam-se como fortalezas contra o esquecimento. Rui ficara no sul, mediando a reconciliação frágil com Domingos, mas mensagens diárias chegavam. Avô perguntou por você, João. Diz que quer ler Pessoa em voz alta. Era um progresso, mas João sabia que feridas profundas não cicatrizam com o Natal. Na universidade, as aulas de João ganharam nova vitalidade. Ele incorporou fragmentos da história deles em palestras sobre amor proibido na literatura portuguesa, como em Mensagem de Fernando Pessoa: o amor é um mar de heteronímos, máscaras que escondem a verdade do coração. Seus alunos, uma mistura de jovens que eram e aliados curiosos, debatiam com fervor, e uma aluna trans, inspirada, confessou após a aula: professor, sua aula me deu coragem para contar à família. João sorriu, mas internamente, o peso da responsabilidade o esmagava. E se ele falhasse? E se o passado de Miguel os alcançasse novamente? Miguel, por sua vez, mergulhava em um novo projeto: ilustrar um livro infantil sobre famílias diversas, com personagens inspirados em Tomás e Rui. Sentado à mesa da cozinha, lápis dançando sobre o papel, ele murmurava: aqui, o pai e o tio João seguram mãos coloridas. Tomás, agora em férias da universidade onde estudava artes visuais, ajudava com ideias malucas, faça o avô com um arco-íris na barba. Risos enchiam o ar, mas à noite, quando as luzes se apagavam, Miguel acordava suando, revivendo pesadelos da juventude, surras verbais do pai, olhares de desprezo na missa dominical. Uma tarde, enquanto passeavam pelo Jardim da Estrela, um telefonema mudou tudo. Era Domingos: Miguel, volte. Sua tia Clara está morrendo. Ela quer te ver. E ao seu amigo. A voz do velho tremia, uma rachadura na armadura. Clara, a irmã mais velha de Miguel, fora a única da família a sussurrar encorajamentos em segredo, deixando bilhetes com versos de Flor Bela Espanca em seu quarto de adolescente. Eu vou, disse Miguel, olhando para João. Mas não sozinho. A viagem de volta ao Alentejo foi tensa, o trem cortando vinhedos como uma lâmina. Tomás ficou em Lisboa com Rui, que viera de visita, prometendo uma noite de orgulho caseiro com filmes que era e pizzas. No hospital de Évora, o cheiro de antisséptico misturava-se ao perfume de jasmins do jardim externo. Clara, magra e pálida na cama, sorriu fracamente ao vê-los. Meu irmãozinho. E o amor que ele escondeu? Ela apertou a mão de João. Eu sabia. Escrevi para sua avó, Dona Rosa, pedindo que protegesse vocês. Ela respondeu com uma foto de vocês dois na praia. Lágrimas fluíram. Clara confessou seu próprio segredo, um amor lésbico na juventude, sufocado pelo casamento forçado, terminando em depressão crónica. Eu invejei sua coragem, Miguel. Partir foi o ato mais nobre. A conversa durou horas, um purgatório emocional onde preconceitos se dissolviam em confissões. Quando Clara adormeceu, Domingos entrou, olhos vermelhos. Ela me fez prometer: aceitem eles, ou percam tudo. Ele estendeu uma mão calejada a João. Bem-vindo à família, rapaz. Desculpe pelo atraso. Mas o perdão não era linear. Dias depois, durante o funeral de Clara, uma cerimônia simples na capela familiar, com fado tocado por um primo relutante, um tio distante, o conservador Manuel, confrontou Miguel no cemitério. Você trouxe essa vergonha para cá? Corrompendo o sangue. A discussão explodiu em gritos, atraindo olhares dos aldeões. João interveio, voz calma mas firme: vergonha é o silêncio que mata, Manuel. Clara morreu carregando o seu. O homem recuou, murmurando orações, mas a semente do conflito fora plantada. De volta a Lisboa, o stress se manifestou de formas inesperadas.
Miguel começou a ter crises de ansiedade, evitando toques, questionando: e se eu te arrastar para baixo, João? Minha família é veneno. João, paciente como o Tejo, respondia com gestos: cafés da manhã na varanda, passeios de elétrico pelo bairro, recitando poemas de Sofia de Melo Brainas sob as estrelas. Tomás e Rui, agora inseparáveis como irmãos, organizavam noites de terapia, jogos de tabuleiro com temas queer, onde compartilhavam medos e vitórias. Um turning point veio durante a Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. Miguel lançava seu livro ilustrado, Famílias do Arco-Íris, e a multidão era eclética, famílias tradicionais misturadas a ativistas, crianças com fitas coloridas nos cabelos. Quando um jornalista perguntou sobre inspiração, Miguel olhou para João, meu companheiro, que me ensinou que amor é rebeldia. Aplausos ecoaram, mas nos bastidores, uma mensagem anônima chegou ao celular de João: fiquem longe do sul. Ou contamos tudo para os jornais. O assédio começava. Manuel, o tio, espalhara rumores nas vilas, o gay voltou para roubar a herança. Telefones tocavam à noite com respirações pesadas, e-mails com versos bíblicos torcidos. A tensão escalou quando Rui, visitando o sul, foi agredido verbalmente em um mercado, transviado. Volte para Lisboa. Ele ligou chorando para Tomás: eles não mudam. Domingos tenta, mas os outros. É guerra. João e Miguel decidiram contra-atacar com empatia. Organizaram um workshop no Alentejo, convidando a família para uma tarde de histórias, contos de amor que eram lidos por atores locais, intercalados com depoimentos. Domingos compareceu, relutante, trazendo Manuel à força. As vozes, de casais idosos que sobreviveram à ditadura, de jovens trans como Rui, preencheram o salão da herdade. Manuel saiu em silêncio, mas dias depois, enviou uma carta: eu errei com minha irmã. Não errei com você. A família se expandia. Ana, de Lisboa, trouxe sua parceira, uma cineasta que filmava documentários sobre direitos LGBTQ+ em Portugal rural juntos. Eles formavam um clã improvável, professores, artistas, ativistas, unidos por laços de escolha. Mas o clímax se aproximava. Durante o verão, uma tempestade literal atingiu o Alentejo, inundações devastaram as oliveiras dos Santos, e Domingos, idoso, sofreu um derrame leve ao tentar salvar o gado. No hospital, a família se reuniu. Miguel segurava a mão do pai, sussurrando: eu te perdoei, pai. Agora me perdoe. Domingos, voz fraca, murmurou: eu te amo, filho. Sempre amei. O medo me cegou. João, ao lado, sentiu o ciclo quebrar. Tomás e Rui, nos corredores, abraçavam estranhos, enfermeiros que compartilhavam histórias próprias. Recuperando-se, Domingos reescreveu o testamento, as terras divididas igualmente, com cláusulas para preservação um centro comunitário na herdade para jovens LGBTQ+ do interior. Para que ninguém mais fuja, disse ele. O gesto final veio em uma ceia familiar. Domingos ergueu um copo de vinho tinto. A família que escolhemos. E a que salvamos. João e Miguel, caminhando pelas oliveiras revividas, sentiram o peso se dissipar. A carta perdida nos trouxe para casa, disse João. Miguel sorriu, e uma família que o destino escondeu. O outono retornou a Portugal com folhas douradas caindo como confetes sobre as ruas de Lisboa, mas para João, o tempo parecia suspenso em um limbo de esperança cautelosa. O centro comunitário no Alentejo, batizado de Rosas Haven em homenagem à avó, começava a tomar forma, paredes brancas erguendo-se entre as oliveiras, um espaço para oficinas de arte, terapia e fado inclusivo. Miguel supervisionava as ilustrações para o mural de entrada, silhuetas de casais entrelaçados sob um arco-íris estilizado como o Tejo, enquanto Tomás coordenava voluntários da Universidade do Porto. Rui, agora oficialmente parte do clã, assumira o papel de facilitador. Sua transição completa e carisma natural atraíam jovens do interior, aqueles que, como ele, escondiam identidades em vilas onde o padre ainda pregava contra os pecados da carne. É como plantar sementes em solo seco, dizia ele em chamadas de vídeo. Mas elas brotam. Ana e sua parceira contribuíam com um podcast, Vozes Escondidas, gravado no estúdio improvisado do apartamento de João, capturando depoimentos que ecoavam de Évora a Faro. No entanto, a idílica reconstrução enfrentava rachaduras. Manuel, o tio recalcitrante, sabotava sutilmente, atrasando permissões na Câmara Municipal com queixas anônimas de conteúdo impróprio, espalhando boatos em feiras locais de que o centro era um antro de depravação. Uma noite, grafites homofóbicos apareceram no canteiro de obras: saiam, viados. A polícia investigou preguiçosamente. Portugal progredira desde a despenalização em 1982, mas no rural, velhos preconceitos persistiam como ervas daninhas. Miguel, ao ver as marcas vermelhas na manhã seguinte, desabou.
Eu trouxe isso para eles. Minha família, meu passado, é um ciclo. João abraçou no meio da poeira, o sol nascendo sobre as colinas. Não é seu fardo sozinho. É nosso. E vamos combatê-lo com luz. Eles relataram o incidente, transformando-o em combustível. O podcast ganhou um episódio especial, Marcas que Curamos, com Rui narrando sua própria jornada de violência verbal para empoderamento. Enquanto isso, em Lisboa, João enfrentava seu próprio conflito interno. Um colega na universidade, o professor conservador Vasco, um homem de meia-idade com bigode impecável e teses sobre valores tradicionais na literatura, começou a questionar suas aulas. Você está politizando pessoa, Almeida. Amor é universal, não uma bandeira. As críticas escalaram para o departamento, com petições sussurradas por alunos influenciados por famílias católicas radicais. João, que sempre navegara águas calmas, sentiu o pânico familiar, e se perdesse o emprego, a estabilidade que ancorava sua nova família. A crise culminou em uma reunião do conselho, onde Vasco acusou, suas histórias pessoais incentivam agendas. João, coração acelerado, respondeu com a carta de Miguel na mão, uma relíquia agora compartilhada em palestras. Literatura é agenda, Vasco. É o grito dos silenciados. Como o de Camões, exilado por amar além das normas. O diretor, uma mulher que era discreta, interveio, João fica. E Vasco, leia mais Saramago. A vitória foi doce, mas deixou cicatrizes. João percebeu que o preconceito acadêmico era tão insidioso quanto o rural. Para curar, a família se reuniu em Cascais, revivendo o verão de 2005. Alugaram uma casa à beira-mar, onde ondas lambiam areias douradas como promessas. Tomás trouxe seu namorado, o tímido Pedro, um estudante de biologia com sardas e riso contagiante. Rui convidou uma amiga não binária, Lúcia, cujas poesias sobre identidade fluíam como o Douro. Ana e parceira prepararam um churrasco vegano, com vinhos do Alentejo. À noite, ao redor de uma fogueira na praia, histórias teciam laços, Miguel contando da fuga, João da espera, Tomás de seu primeiro beijo roubado em uma manifestação. Mas o turning point veio de uma fonte inesperada, uma carta de Manuel, entregue por Domingos durante a visita. Eu era como meu pai, cego pelo medo. Perdi Clara por isso. Não perco vocês. Deixem-me ajudar no centro. Era autêntico, nascido de noites insones após ouvir o podcast. Manuel apareceu na obra dias depois, com ferramentas nas mãos, silencioso mas presente. Eu sei pintar, murmurou, cobrindo os grafites com camadas frescas de branco. O outono avançou, e o centro abriu suas portas em uma cerimônia lutada, bandeiras arco-íris tremulando ao vento seco, fado cantado por vozes que ecoando pelas colinas. Domingos discursou, voz rouca, esta terra viu guerras e fomes. Agora, vê amor. João e Miguel, de mãos dadas na primeira fila, sentiram lágrimas quentes. Tomás e Rui, moderando painéis, brilhavam como estrelas novas. Porém, o drama não poupava. No inverno, uma nevasca rara atingiu o norte, isolando o porto. Tomás e Pedro, visitando a família de Pedro, conservadora mas tolerante, enfrentaram uma nevasca que os prendeu em uma cabana remota. O pai de Pedro, um pescador estoico, descobriu mensagens afetuosas no celular do filho e explodiu, não em minha casa. Tomás defendeu, amor não congela na neve. A discussão durou horas, mas ao amanhecer, com o sol derretendo o gelo, o pai cedeu, se te faz feliz, filho. Ensine-me. A notícia inspirou Miguel a expandir o livro, uma sequência sobre famílias em mudança. João, incentivando, sugeriu colaboração com Vasco, o professor, tocado por uma aula conjunta, propôs um seminário sobre amor e preconceito na literatura portuguesa. A ponte acadêmica se formava, provando que até rivais podiam evoluir. Primavera trouxe florescimento literal, o centro hospedava seu primeiro retiro, com participantes de todo Portugal. Uma jovem de Faro, fugida de uma família evangélica, confidenciou a Rui, você me deu voz. Ele, emocionado, abraçou-a, nós nos damos vozes. João e Miguel, em um fim de semana roubado em Sintra, sob as brumas dos palácios, renovaram votos informais. Eu te escolho todo dia, disse João, anel simples no dedo. Miguel, e eu volto todo dia. A família, agora uma tapeçaria tecida de fios partidos, enfrentava tempestades com raízes profundas. A carta perdida não era mais um fantasma, era o mapa para um lar inesperado. Verão de 2026 irrompeu em Portugal com um calor que derretia as pedras das calçadas lisboetas, mas no coração de João, um frescor persistia, nutrido pelas visitas semanais ao centro no Alentejo. O lugar pulsava agora, oficinas de escrita que eram lotadas, um café gerido por jovens trans servindo pastéis com recheios inovadores,
e noites de cinema ao ar livre projetando filmes como Call Me By Your Name, Sob as Estrelas. Domingos, recuperado mas mais frágil, tornara-se o guardião informal, contando histórias de sua juventude na guerra colonial para grupos de veteranos LGBTQ+, que se reuniam às quintas. Miguel, imerso em comissões artísticas, viajava entre Porto e Sul, esboçando murais para escolas que adotavam currículos inclusivos. É como curar o país pedaço por pedaço, dizia ele em cartas para João, uma tradição revivida, envelopes selados com corações desenhados. Tomás e Pedro, agora morando juntos em um apartamento apertado no Bonfim, planejavam um podcast irmão do Diana, Jovens Arco-Íris, focando em dating queer no digital. Rui, ascendendo como coordenador do centro, namorava esporadicamente, mas sua âncora era o grupo, Vocês São Minha Constelação. No entanto, o idílio enfrentava uma sombra nova, a política nacional. Eleições se aproximavam, e um partido de extrema-direita, surfando na onda de conservadorismo europeu, prometia valores tradicionais, cortando fundos para iniciativas LGBTQ+. O centro, dependente de subsídios regionais, corria risco. Ana, ativista ferrenha, organizou uma petição, pela herança queer de Portugal. Assinaturas choveram, de celebridades como o ator João Vicente a anónimos em ilhas remotas, mas a mídia sensacionalista distorcia, ativistas radicais contra a família portuguesa. João, relutante em se expor, foi puxado para o centro da tempestade quando Vasco, agora aliado improvável, o convidou para um debate na TV pública. Mostre-lhes a literatura como arma, insistiu o professor. O estúdio em Lisboa fervia de tensão, o debatedor adversário, um deputado de terno engomado, brandia estatísticas enviesadas. Casamentos gays aumentam divórcios em 20%. João, microfone na mão, rebateu com calma, e a literatura? Essa de Queiroz escreveu contra hipocrisias. Amor não tem estatísticas, tem almas. A audiência aplaudiu, e o clipe viralizou, salvando os fundos por uma margem estreita. Mas o custo pessoal foi alto. Após o debate, João recebeu ameaças online, volte para o armário, professor. Miguel, em Porto para uma exposição, voou de volta, encontrando-o encolhido no sofá. Nós paramos? Perguntou. João negou, não. Isso é o que Dona Rosa sonhou. Eles passaram a noite planejando defesas, parcerias com ONGs internacionais, crowdfunding via redes sociais. Enquanto isso, no Sul, Rui enfrentava um conflito íntimo. Um romance floresceu com um fazendeiro local, o viúvo Carlos, homem de mãos grandes e coração hesitante, criado na mesma vila conservadora. Eu te quero, mas minha comunidade, confessou Carlos após o primeiro beijo sob uma sobreira. Rui, ferido por rejeições passadas, recuou, amor sem orgulho é prisão. A discussão ecoou no centro, onde jovens ouviam, aprendendo lições de limites. Tomás, visitando, aconselhou, dê tempo. Como o vinho do Alentejo. O turning point para Rui veio durante uma tempestade de verão, raios rachando o céu, inundações menores ameaçando o centro. Carlos apareceu na porta, encharcado, eu não ligo para eles. Ligo para você. Eles reconstruíram juntos, limpando o lodo das oficinas, e o romance amadureceu, devagar, autêntico. Em Lisboa, Tomás e Pedro celebravam um ano juntos com uma viagem surpresa à Madeira, mas o voo atrasou por greves, forçando-os a esperar no aeroporto. Ali, Pedro confessou o medo, e se minha família me deserdar como a de Miguel? Tomás, maduro além dos anos, respondeu, então nós plantamos nossa própria árvore. A viagem, quando aconteceu, foi mágica, trilhas floridas, beijos sob cachoeiras, fortalecendo seu laço. Domingos, sentindo o tempo escorrer, chamou a família para uma reunião na herdade. Eu vivi 80 anos no escuro. Agora, luz. Ele doou terras adicionais para o centro, criando um jardim memorial para Clara e Dona Rosa, flores silvestres entrelaçadas como identidades fluídas. Manuel, redimido, plantou a primeira muda, murmurando, pela minha irmã. O clímax do verão irrompeu na Parada do Orgulho em Lisboa, a família marchava unida, faixas proclamando amor encontrado, família escolhida. João e Miguel lideravam, Tomás e Pedro atrás com cartazes engraçados, Rui e Carlos de mãos dadas, Ana filmando tudo. Mas no meio da multidão, um confronto, um grupo contra-manifestante, liderado por um ex-colega de Vasco, jogou ovos e gritou insultos. O caos explodiu, empurrões, sirenes, mas a família se protegeu mutuamente, Miguel blindando João, Rui erguendo voz acima do barulho, amor vence. A polícia dispersou os agressores, e a parada continuou, mais forte. Na TV, o incidente destacou a petição, garantindo fundos extras. À noite, exaustos mas eufóricos no bar A Cepa Torta, brindaram, às tempestades que nos unem. João, deitado ao lado de Miguel sob lençóis leves,
sussurrou, a carta foi o primeiro raio. Agora, somos a tempestade. Miguel riu baixinho, e o arco-íris depois. A família, forjada em fogo e água, florescia, um testamento vivo de que amor, uma vez perdido, podia ser reencontrado em formas inesperadas. O inverno de 2026 trouxe geadas precoces ao Alentejo, cobrindo as oliveiras de branco como um véu de pureza irônica, enquanto em Lisboa, o Natal se aproximava com luzes piscando nas fachadas moriscas do Chiado. O Centro Rosas Haven celebrava sua primeira estação festiva com um evento híbrido, ceia virtual para membros distantes, presenciais com pratos tradicionais adaptados, bacalhau à brás vegano, rabanadas com gluten-free. Domingos, agora avô orgulhoso, presidia a mesa, contando anedotas de natais passados onde o vinho soltava línguas que o dia-a-dia amarrava. João e Miguel, equilibrando rotinas, encontravam tempo para rituais íntimos, caminhadas noturnas pelo Tejo, onde o rio refletia luzes como memórias fragmentadas. Você mudou tudo, disse João uma noite, vendo Salgado bagunçando seus cabelos grisalhos incipientes. Miguel parou, traçando o rosto dele com os dedos, não eu. A carta. E você, por lê-la. Seu amor, maduro agora, era menos fogo e mais brasa, conversas profundas sobre envelhecimento que era, planos para uma casa compartilhada entre Lisboa e Porto. Tomás e Pedro, imersos na graduação, enfrentavam pressões académicas, mas o podcast deles explodira em popularidade, atraindo convites para festivais. Um episódio sobre famílias reconstruídas, Fitoré Domingos, sua voz trêmula narrando a jornada do ódio ao abraço. Meu neto me ensinou que família é coração, não regras. As reações foram mistas, elogios de aliados, trolls online e quando velhos preconceitos. Pedro, mais sensível, duvidava, e se expusermos demais? Tomás o ancorava, vulnerabilidade é nossa superpotência. Rui e Carlos, no sul, navegavam águas turbulentas. O namoro florescia, mas a vila sussurrava, olhares no mercado, boatos sobre o fazendeiro que virou veado. Carlos, criado para a discrição, hesitava em exibir afeto publicamente. Uma briga eclodiu após uma feira local, onde um vizinho zombou, cuidado, Carlos, ou as ovelhas fogem. Rui, ferido, arrumou as malas, eu mereço orgulho, não segredos. Carlos o deteve na estrada poeirenta, eu aprendo devagar, mas aprendo. Volte. Vamos juntos à parada ano que vem. A reconciliação veio com um piquenique sob as estrelas, promessas sussurradas como orações. Ana, sempre a chama ativista, lançava um documentário, Cartas Perdidas, filmando a jornada de João e Miguel, intercalado com histórias de outros que eram portugueses. O premiere em um cinema do Bairro Alto foi elétrico, aplausos trovejaram, lágrimas fluíram. Mas pós-evento, uma crítica dura veio de um jornal conservador, sensacionalismo emocional, ignorando valores reais. Ana rebateu em um artigo viral, valores reais são os que sobrevivem ao escrutínio do coração. O conflito maior se avolumou com a saúde de Domingos. Uma pneumonia o derrubou em fevereiro, hospitalizando-o em Évora. A família correu, Miguel voando de Porto, João cancelando aulas, Tomás e Rui dirigindo pela noite chuvosa. No quarto estéril, Domingos segurou as mãos deles, eu vivi o suficiente para ver isso. A mãe sem medo. Ele se recuperou devagar, mas o susto uniu-os mais, visitas rotineiras, chamadas diárias, um calendário compartilhado de família first. Enquanto isso, Manuel emergia como um aliado surpreendente. Após anos de redimir-se, ele propôs um projeto, vinhedos orgânicos no centro, vendendo vinhos rotulados Arco Vinho, rótulos com ilustrações de Miguel, lucros para bolsas que er. É o meu jeito de plantar perdão, disse ele a João durante uma colheita. O sucesso veio rápido, garrafas voando para lojas em Lisboa, um brinde simbólico selando antigas feridas. Mas o clímax invernal veio de uma traição interna. Um voluntário no centro, o jovem ativista de Faro, revelou-se infiltrado pelo partido de direita, fotografando provas de indoutrinação, para um escândalo. As imagens vazaram online, fotos distorcidas de abraços como propaganda gay. O backlash foi feroz, e-mails de ódio, doações canceladas, protestos na porta do centro. João, em pânico, confrontou o traidor em uma ligação gravada, porquê? Nós te acolhemos. O rapaz, voz quebrada, confessou, eles me pagaram. Mas eu errei. Desculpe. A família se reuniu em emergência via Zoom, Ana sugeriu contra-ataque legal, Tomás memes virais ridicularizando os haters, Rui uma live transparente mostrando o dia-a-dia do centro. Miguel, artista, criou um póster-resposta, a carta original de 2005, com legenda Amor não se infiltra, ele constrói. A estratégia funcionou, a mídia progressista amplificou, celebridades tuitaram apoio, doações triplicaram.
O traidor, arrependido, tornou-se aliado anónimo, vazando documentos do partido. Domingos, da cama do hospital, riu, até o lobo vira cão de guarda. Primavera floresceu com renovações, o centro expandiu para terapia online, alcançando ilhas como os Açores. Tomás e Pedro anunciaram, vamos nos casar no centro, verão que vem. Rui e Carlos adotaram um cachorro resgatado, batizado Arco, símbolo de lealdade. João e Miguel, em uma escapada a Óbidos, vila de livros e amores literários, leram trechos de Os Lusíadas adaptados quermente. Nossos mares são de emoção, brincou João. Miguel, e nossas caravelas, corações entrelaçados. A família, testada pelo frio, emergia mais quente, prova de que traições, como geadas, passavam, deixando solo fértil para crescimento. O verão de 2027 dançava sobre Portugal com brisas quentes do Atlântico, transformando o Alentejo em um tapete de girassóis virados para o sol, espelhando o otimismo da família. O casamento de Tomás e Pedro no Centro Rosas Haven era o evento do ano, um affaire ao ar livre, com azulejos pintados à mão como altar, fado que era tocado por uma banda local, e convidados de todo o país, de pescadores madeirenses a académicos lisboetas. Domingos, de muletas mas sorriso largo, caminhava Tomás até Pedro, murmurando, seja feliz, como eu aprendi tarde. João, padrinho relutante mas tocado, discursou com trechos de Pessoa, amar é o único ato eterno. Miguel, capturando o momento em esboços rápidos, pescou para ele do banco, nosso turno vem. Rui e Carlos, agora noivos discretos, serviam como bartenders, misturando coquetéis arco-íris, camadas de cores em copos altos. Ana filmava tudo para o documentário sequela, Laços Tecidos. A cerimônia transcorreu sem tropeços, mas o reception trouxe drama sutil. Um primo distante de Pedro, influenciado por tios conservadores, embriagou-se e confrontou Tomás. Casamento. Isso não é de Deus. Pedro, protetor, rebateu. Deus é amor, primo. Leia sua Bíblia. O homem recuou, mas o incidente azedou o ar. Tomás, no discurso de obrigado, transformou em lição. Casamos não apesar das sombras, mas para iluminá-las. O bus pós-casamento elevou o centro, reportagens na RTP, convites para replicar o modelo em outras regiões. Manuel, agora enólogo-chefe dos vinhedos, brindou com uma safra especial, para amores que fermentam. Sua redenção plena veio ao doar parte de sua herança para bolsas trans, honrando Rui, pela coragem que me faltou. Em Lisboa, João publicava seu primeiro livro, Cartas do Coração Esquecido, uma memoir literária entrelaçando sua história com Miguel a análises de epístolas que eram históricas. O lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, lutou, com Miguel lendo trechos ilustrados. Críticas elogiaram, Almeida prova que memória é resistência. Mas sucesso atraiu inveja, Vasco, apesar da aliança, competia por um prémio literário, insinuando plágio em círculos académicos. João, magoado, confrontou-o em um café, inveja envenena, Vasco. Junte-se ou saia. O professor, envergonhado, retirou as acusações, propondo coautoria futura. Miguel, por sua vez, enfrentava um bloqueio criativo, após anos de ilustrações fluídas, as mãos tremiam ante páginas em branco. E se eu secar, confessou a João durante uma viagem a Coimbra, visitando a universidade onde Tomás estudara. João, sábio, sugeriu, desenho que dói. Assim nasceu uma série sombria, Sombras do Armário, retratos de que eram idosos isolados. A exposição em Porto chocou e curou, vendendo para museus, financiando expansões no centro. Rui e Carlos anunciaram a adoção. Uma menina de 7 anos, fugida de um orfanato com pais abusivos, abertamente que era em potencial. Seremos pais devagar, disse Rui em uma live familiar. A jornada burocrática testou-os, audiências judiciais onde juízes céticos questionavam estabilidade de casais não tradicionais, mas apoio da família prevaleceu, cartas de Domingos, depoimentos de Ana, ilustrações de Miguel retratando lares felizes. Tomás e Pedro, pós-lua de mel nas berlengas, voltaram energizados, lançando o podcast globalmente via Spotify. Um episódio com João e Miguel sobre reencontros tardios viralizou, inspirando ouvintes a desenterrar cartas perdidas próprias. Uma fã de Braga escreveu, sua história me fez ligar para meu ex. Obrigada. Mas o clímax se avolumou com uma crise nacional, uma lei proposta restringindo educação sexual nas escolas, rotulada proteção infantil, mas mirando conteúdos LGBTQ+. O centro mobilizou, petições, marchas em Évora e Lisboa, parcerias com sindicatos de professores. João testemunhou no Parlamento, voz e quando, educar é libertar, não censurar. A lei caiu por uma voto, mas o stress exauriu. Miguel teve um colapso de pânico durante a vigília noturna, João carregando para casa como em 2005. Na recuperação, em uma cabana alugada nas serras de Arrábida,
eles reconectaram, caminhadas silenciosas, conversas nuas de alma. Nós sobrevivemos porque somos raiz e asa, disse Miguel. João, e flores que desabrocham juntos. O outono trouxe frutos. A menina adotada, batizada Sofia, chegou ao lar de Rui e Carlos, seus primeiros dias cheios de desenhos e abraços. Domingos, visitando, presenteou-a com uma oliveira jovem, cresça forte, pequena. A família, agora uma sinfonia de vozes diversas, celebrava em uma ceia de ação de graças improvisada, tradição yankee adaptada com bacalhau. Brindes ecoaram, por reencontros, por resistências, por amores que, como o vinho de Manuel, melhoravam com o tempo. João, olhando o círculo, pensou na carta inicial, perdida, mas nunca realmente ausente. Ela os guiara a esta tapeçaria viva.